Eba! Conseguiu, meu filho? Tá, o senhor vai começar aqui a apresentação então, tá? Tela inteira. Estão enxergando? Enxergam direitinho? Sim. Então tá, vamos começar então esse negócio. Bom, queridos, primeiramente bom dia de novo, né? Nossa aula vai ser então sobre polaridade de ligações e polaridade de moléculas, certo? Esta aula está localizada no setor B do teu caderno do aluno, são as aulas 22 e 23. A aula de polaridade, a polaridade das ligações e das moléculas é algo bem tranquilo da gente entender, certo? Mas é importante que a gente recorde algumas coisas, né? Porque, afinal, recordar é viver. Quando nós estudamos tabela periódica, as propriedades periódicas, o senhor falou de uma propriedade chamada eletronegatividade, né? Que é a tendência, então, que os átomos têm de atrair o par de elétrons para si durante uma ligação química, né? Quando a gente lembra desta eletronegatividade, a gente tem que lembrar, então, que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Este cara, ele não pode ver um elétron passando perto dele que quer ligar-se a ele, certo? O frâncil é o elemento mais eletropositivo, então tem as características inversas ao flúor, certo? Este cara aqui gosta muito de receber elétrons e o frâncil gosta muito de perder elétrons, tá? Existe também lá a nossa ordem decrescente de eletronegatividade, e aqui o senhor tem uma frasezinha, né, para a gente poder lembrar destas eletronegatividades, que vai do mais eletronegativo até o menos eletronegativo. É claro, esta ordem decrescente de eletronegatividade fala principalmente dos ametais, tá? Que eu fiz ontem no Claudião brigadeiro e sanduíche com pão de hambúrguer. Eu já tinha falado para vocês essa frase, já tinha mostrado para vocês essa frase? Tinha. Tinha, então tá. Bom, lembrando então que lá o grupo 17 da tabela periódica, o grupo 16 da tabela periódica, o grupo 15 da tabela periódica e o grupo 14 da tabela periódica são os caras mais eletronegativos da tabela periódica. Então, a tendência desses caras, quando fizerem ligações químicas, é puxar lá o eletrinho compartilhado mais pertinho para a sua pessoa. Já vamos entender melhor isso. Olha aqui. Ó, dei uma olhadinha aqui, ó. Ei, olha, quero dar um rolê. Não me misturo com vocês, pessoal. Daí ele disse aqui, ó, seu hidrofóbico. O que isso significa, pessoas? Que não se mistura com água. Que não se mistura com a água. Por cargas d'água, a água não se mistura com óleo, ou o óleo não se mistura com a água. Por que isso aqui acontece? Por que eles não se misturam? Porque o óleo é mais denso? A densidade, não esquece, é a relação entre massa e volume ocupado. A densidade me diz quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo aqui nesse potinho. O óleo é menos denso do que a água, por isso ele fica sobrenadante aqui. O real motivo da água e do óleo não se misturarem é a polaridade destas moléculas. É o tipo de interação que essas moléculas têm. Certo? A água é uma molécula do tipo polar e o óleo é uma molécula apolar. Depois vocês vão ver, o senhor vai explicar para vocês, que moléculas polares só se misturam com moléculas polares e moléculas apolares só se misturam com moléculas apolares. Polar com polar, apolar com apolar.
Certo? Não é pela densidade, é pela polaridade molecular. Feito? Vamos Sim. adiante. Olha aqui, ó. Polaridade das ligações. Então, como o senhor já falou para vocês, a polaridade ela demonstra como o par de elétrons é compartilhado entre esses átomos, certo? Então, os caras quando estão fazendo uma ligação covalente, como aqui, ó, o cara que for mais eletronegativo vai ter para si mais pertinho o par de elétrons. Aqui, ó. Aqui eu poderia pensar que é um hidrogênio e um oxigênio. O oxigênio é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, a briga entre esse par de elétrons para ver quem vai ficar mais perto, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vence. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Olha aqui, ó. Essa ligação covalente apolar é uma ligação que não tem polos, certo? Já vamos entender melhor esse negócio, olha aqui, ó. Então, quando os dois elétrons da ligação estão igualmente compartilhados pelos dois núcleos, eles têm uma distância que não muda, que eu não tenho interação, ninguém puxando para lá, ninguém puxando para cá, tem a força estabilizada, não vai ter, então, uma diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos. Né? Por exemplo, ó, se eu tiver dois átomos de hidrogênio, átomos iguais, a minha ligação química, o hidrogênio vai ter eletronegatividade X e o outro hidrogênio vai ter a mesma eletronegatividade X. Portanto, a tendência que esses caras têm de atrair o par de elétrons para si é exatamente a mesma, certo? Então, já te liga, toda vez que eu tiver moléculas monoatômicas ou biatômicas, muito provavelmente, 99,9% das vezes, vão ser ligações apolares e moléculas apolares também. Porque eu não tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo a ligação química. Certo? Te liga aqui, ó. Portanto, essa ligação vai acontecer normalmente entre átomos idênticos ou entre os mesmos átomos. Olha aqui, o senhor tem dois átomos de hidrogênio aqui, ó. Olha o exemplo. H2 faz ligação entre dois hidrogênios. O F2, ó, faz ligação entre dois flúors. A eletronegatividade do hidrogênio é exatamente a mesma para esses dois caras. E para o flúor é exatamente a mesma também. Certo? Portanto, a força de atração que ambos hidrogênios fazem é exatamente a mesma. Por isso eu não tenho, então, esse deslocamento do par de elétrons para algum lado. Se os átomos são iguais de novo, as ligações são apolares. Feito até aí? Sim. Então tá. Átomos iguais se ligando, então, ligações apolares. Ligação covalente polar. Quando que acontece a ligação covalente polar? Quando eu tenho átomos diferentes se ligando. Olha aqui, ó. Ocorre, então, quando os elétrons da ligação estão deslocados mais perto de um dos átomos. Aqui, ó. Se a gente pensa nesta ligação química como uma nuvem eletrônica, com uma densidade de nuvem eletrônica, o cara que for mais eletronegativo, como no caso aqui o cloro, ó, ele vai ter maior força de atração por este par de elétrons. Portanto, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio,
mais polarizada vai ser a minha ligação química. Então, quando eu tenho lá hidrogênio que é bem eletropositivo e bem pouco eletronegativo, fazendo uma ligação química com o cloro que é muito eletronegativo, o cloro vai criar, então, esta região de polarização aqui, ó. Eu tenho um polo muito mais acentuado para o lado do cloro do que para o lado do hidrogênio. Entendem isso? Sim, acho que sim. Quem leva o par de elétrons é o cloro, é sempre o mais eletronegativo. Agora a gente vai entender melhor, olha aqui. Ó, aqui está o HCl. Aqui é exatamente o mesmo desenho lá do HCl que o senhor mostrou para vocês, ó. Olha aqui, ó. O cloro, então, aqui, por ser mais eletronegativo, atrai para si, ó, o parzinho de elétrons compartilhado com o hidrogênio. Este par de elétrons vai ficar mais próximo do cloro do que do hidrogênio. E aí, isso causa um dipolo, dois polos. Por que que causa dois polos? Vamos relembrar. Quando o cara está com excesso de cargas negativas, ele vira um cátion ou um ânion. Lembra? Um ânion. Quando ele recebe elétrons, o que ele é? Cátion ou ânion? Ânion. Ânion, muito bem, não precisa falar baixinho. É um ânion. E quando o cara está com falta de cargas positivas, quando ele perde elétrons, ele é um cátion. O cátion é positivo, perde elétrons numa boa. Então, o raciocínio que eu quero que vocês tenham é muito parecido aqui durante a polarização. Aqui eu não tenho ganho e perda, mas o par de elétrons aqui, ó, está muito mais próximo do cloro. Por isso que eu tenho a formação, então, destes dipolos, ó, tem a formação destes dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Este polo negativo é porque o parzinho de elétrons lá ficou mais próximo do cloro. O ânion recebeu, ficou com carga negativa. O hidrogênio, ó, perdeu o seu elétron, o hidrogênio ficou com carga positiva. Entende essa analogia que o senhor quer fazer? Ou está tentando fazer com vocês? Sim. Sim. Então, a formação, então, dipolo, desses dois polos, desse polo positivo e desse polo negativo, pode ser representada também por um vetor μ, né, que é chamado de vetor de momento dipolar, que é originado, então, sempre do mais eletropositivo para o mais eletronegativo, certo? Eu tenho aqui a flechinha, que indica o sentido da minha polarização, o sentido do meu dipolo. Foi? Foi. Ligação iônica. Minha pergunta é, formada por quem? Vocês lembram? É melhor lembrar. A metais e metais. Metal e a metal. Lembra qual é a tendência do metal? A perder elétrons, formar cátions. Os ametais têm a tendência a receber elétrons, formar ânions. Tá aqui. Formada por íons. Os íons, gurizada, têm cargas positivas e cargas negativas, os cátions e os ânions. Tu concorda comigo que aqui eu tenho dois polos sempre? Um polo negativo, um polo positivo. Polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Concorda comigo? Sim. Se eu sempre tenho polos, a ligação iônica é polar ou apolar?
Polar? Polar, perfeito. Sempre polar. Porque ele é formado, então, por íons positivos e negativos. Sempre é. Feito? Qualquer composto, ou melhor, qualquer molécula de ligação iônica vai ser sempre polar. Sempre, senhor, sempre, sempre. Se for iônico, é polar. Feito? Sim. Beleza. Sim. Indo adiante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a polaridade das moléculas. Nós estávamos falando da polaridade das ligações covalentes e das ligações iônicas. Agora vamos analisar toda a molécula, certo? Olha aqui. Uma molécula vai ser apolar quando? Possuir apenas ligações apolares. Isso é barbada. Olha aqui, ó. Se for H2, F2, Cl2, N2, O2, só tivermos ligações apolares, a minha molécula vai ser apolar. Foi aqui? Sim. Então tá. O número de nuvens eletrônicas for igual a um número de átomos iguais. Bom, aí o senhor precisa conversar com vocês um pouquinho. Vamos pensar no seguinte: a nuvem eletrônica é a região do espaço aonde ocorre o meu compartilhamento de elétrons, certo? Ou seja, uma nuvem eletrônica diz respeito a uma ligação química, foi? Sim. Então tá, olha só. Eu tenho 3 tipos de ligações químicas. Ligação simples, que é aquela que tem só um risquinho. A ligação dupla, que são os meus 2 risquinhos. E a ligação tripla, que são 3 risquinhos. Feito? Eu Sim. preciso considerar como nuvem eletrônica a ligação. Então, te liga. Uma ligação simples é uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla também é uma ligação, uma nuvem eletrônica. E uma ligação tripla também é uma nuvem eletrônica. Foi? Quando eu contar as nuvens eletrônicas, simples, dupla ou tripla valem a mesma coisa. Cada tipo de ligação vale como sendo uma nuvem eletrônica. Feito? Feito. Então tá. E átomos iguais, vocês sabem o que é. Outra coisa. Par de elétrons não ligantes também pode ser considerado como nuvem eletrônica. Foi? Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Sim. Tá. Olha aqui. Olha o CO2. No CO2 eu tenho 2 ligações duplas, tá vendo? Sim. Quantas nuvens eletrônicas nós temos aqui? 2. 2 aqui. Opa, ligações polares, 2 nuvens eletrônicas. São ligações polares porque são entre átomos diferentes, estão vendo? E aí o senhor pergunta para vocês: quantos átomos iguais eu tenho na molécula de CO2? Também temos 2. 2 nuvens eletrônicas é igual a 2 átomos iguais. Portanto, esta molécula é uma molécula apolar. Fechou? Se o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais, a molécula é apolar. Feito? Sim. Olha aqui, ó, mais uma maneira da gente descobrir se é polar ou apolar. Através do vetor de polarização. Se o vetor de polarização tiver uma resultante igual a zero, ou seja, se anular, a minha molécula também é apolar. Olha aqui o CO2 de novo. Como é que funciona este vetor polarização? Ele sai sempre do menos
eletropositivo para o mais do mais eletropositivo para o mais eletronegativo. Do mais eletropositivo para o mais eletronegativo. Vocês já aprenderam soma de vetores na escola? Não ainda. Não? Tem certeza? Sim. Vamos ter que dar uma revisadinha, então, aqui, ó. Espera aí. Vetores assim se anulam. Estão enxergando aqui? Sim, dá pra enxergar. Mas eu acho que eu vou fazer aqui na tela. Espera aí. Vou botar aqui. Ó. Vetores para o mesmo sentido se somam. Certo? Soma. Vetores para lados opostos vão se anular. E se os vetores, por exemplo, fizerem um ângulo aqui, ó, assim, eu tenho uma resultante que deveria... Peraí. Ai, meu Deus. Eu tenho uma resultante no meio. Eu tenho um vetor resultante que deveria sair reto, mas não saiu. Aí esse vetor resultante é o que eu vou analisar, certo? Já vamos entender melhor isso no próximo exemplo. Então aqui, se os vetores se cancelam, o CO2 é apolar. Deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Dúvidas até aqui? Eu sei que agora os vetores devem ter dado uma complicadinha na cabeça, mas logo, logo já vamos esclarecer esse problema. Feito? Vamos ao próximo. Quando que a minha molécula vai ser polar? Primeiramente, quando o número de nuvens eletrônicas não for igual ao número de átomos iguais. Olha aqui. No HCN, eu tenho de novo 2 nuvens eletrônicas. Enxergam isso? Sim. Beleza. Quantos átomos iguais eu tenho aqui? Nenhum. Nenhum. Molécula, ela é polar. Foi? Sim. Beleza. O vetor de polarização vai ter uma resultante diferente de zero. Não vão se anular, olha aqui. Olha os vetores aqui do HCN. O hidrogênio, ele é mais eletropositivo do que o carbono. E o carbono é mais eletropositivo do que o nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio é o mais eletronegativo de todos. Depois o carbono e depois o hidrogênio. Portanto, olha aqui, ó. Os meus vetores não se cancelam. Os meus vetores, eles se somam. Por isso eu tenho, então, uma polaridade acentuada, ó, em direção ao nitrogênio. Entendem isso? Conseguiram enxergar aqui? Sim. Então tá, vamos adiante. Aqui que o senhor disse para vocês, ó. Por que a água e o óleo não se misturam? Porque existe uma regra que é chamada de regra da solubilidade, onde os compostos polares só são capazes de dissolver os compostos polares. Os apolares só dissolvem os aqui é apolares, tá? Os compostos apolares. Então eu tenho polar com polar e apolar com apolar. Certo? Sim. Compostos iônicos são sempre polares, como a gente falou. E lá os compostos metálicos vão ser sempre apolares. Certo? A maioria deles são compostos apolares. Por exemplo, se eu colocar uma barrinha de ferro dentro de um copo de água, a água é capaz de dissolver a barrinha de ferro?
Não. Não. Portanto, eu tenho esta diferença aqui na polaridade destas moléculas. Certo? Então, olha aqui o seu exemplo do soro. Ó. A água e o álcool são dois compostos polares, portanto, se misturam. São capazes, a água é capaz de dissolver o álcool. A gasolina e o querosene são apolares, portanto, se misturam. Agora, se eu pegar gasolina e água, cada um com a sua polaridade, vai ser igual a água e o óleo. Não vão se misturar. Feito? Sim. O próximo slide que eu vou mostrar para vocês é o mais importante da aula. Vou olhar minha molécula. Vou atrás do meu átomo central. Feito? Vou ver se o meu átomo central possui elétrons livres. Se o meu átomo central, quando eu fizer lá e pensar sobre a estrutura de Lewis desse cara, possuir elétrons livres, não discuta. A molécula ela é polar. Sobrou par de elétrons no átomo central, não vou discutir. Minha molécula ela é polar. Vou botar um desenho aqui para vocês. Só um pouquinho. Tá aqui, ó. Fazer uma molécula aqui. Agora eu tenho que caprichar aqui na estrutura. Esta molécula que o senhor acabou de desenhar, a água, é polar ou apolar? Polar. Polar. Sobrou o par de elétrons no átomo central. Não vou discutir. Acabou a história. Feito? Entendem o que eu quero dizer? Sim. Então tá. Se não sobrou par de elétrons no átomo central, eu vou olhar o número de nuvens se é igual ao número de átomos iguais. Se for, a minha molécula ela é apolar. Se for diferente, ela é polar. Mas o mais importante, gurizada, em 98% dos casos, se sobra par de elétrons, é polar. Se não sobra par de elétrons, é apolar. Feito? Foi? Foi. Foi. Sim. Então vamos olhar aqui os nossos exercíciozinhos. Ver que horas são. Tá, vai dar tempo. Hoje vai dar tempo de terminar. Vamos lá. Qualquer coisa me perguntem, tá? Tá. Olha aqui, ó. Pegaram o cartão com o caderno aberto aí? Já vamos Sim. fazer juntos. Façam junto comigo. Considere a fila de eletronegatividade abaixo. Tá aqui, ó. Tá vendo que ela é aumentando aqui, ó. Certo? Ó, fui ontem no... Aqui fez diferente da minha, ó. No brigadeiro, Claudião, hidrogênio, tá? Indique as afirmações corretas. A molécula do F2. Como é que é o F2? É F. O F está lá no grupo 17, portanto faz uma ligação com outro F. Isso aqui é polar ou apolar? Apolar. Apolar, muito bom. Apolar. Olha aqui, ó. O, F, 2. Vou escrever aqui de novo. O, F, 2. Aí o senhor pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam. Entre o oxigênio e o flúor, quem é o mais eletronegativo? Flúor. O flúor, acabou. O flúor, ele é o mais eletronegativo de todos. Nunca esqueça disso. Não esquece que o flúor é o mais eletronegativo. Então,
Quando eu vou pensar na minha molécula, o oxigênio é o mais eletropositivo, portanto, ele é o átomo central. O oxigênio, gurizada, tem 6 elétrons na sua camada de valência, tá? No grupo 16. Portanto, precisa fazer 2 ligações, tá? Aqui as 2 ligações. Né? Sobrou elétrons não ligantes no oxigênio? Sobrou elétrons livres? Sim. Então é polar ou apolar? Polar. Polar. Verdade, também é 2. LiF. O lítio é um metal, né? E o F é um ametal, concorda? É ligação iônica. E de maior diferença de eletronegatividade. Com certeza, olha aqui. O lítio é bem eletropositivo e o flúor é muito eletronegativo. Olha a diferença desses caras. Também é verdade. Então, todas as alternativas estão corretas. Concordam com o senhor? Sim. Então, tá. Sim. Sim, obrigado. Vamos adiante para o 2. Olha de onde é que é o 2. Vocês já ouviram falar desse lugar aqui? Já. É a melhor universidade do Rio Grande do Sul, né? Eu sei dizer porque eu estudo lá. Acho que estudo ainda, não sei se já não me tiraram fora. Mas tudo bem, faz horas que eu não mando nada, mas tudo bem. Olha aqui, ó. A alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de ligação iônica, metal com ametal, covalente polar, covalente apolar e metálica. Bom, olhando as alternativas, vamos procurar para resolver de uma maneira mais fácil esse treco aqui. Olha que ligação metálica, ó. Lembra que a ligação metálica acontece entre átomos do mesmo metal. E a gente sempre representa a ligação metálica como uma ligação única. Só aparece o meu elemento. Lembram disso? Sim. Olha aqui, ó. Não lembramos, né? Tá vendo esse doisinho aqui, ó? Sim. Já me diz que isso aqui, esse ferro aqui, não é ligação metálica. Isso aqui é um Fe2 que faltaria um outro átomo aqui para fazer uma ligação química. Portanto, a A já podemos eliminar. Aqui tá certinho ferro, ó. Aqui, ó. Isso aqui é ligação metálica, o SiC. Não. Entre dois ametais, isso aqui é ligação covalente clássica, SiC. Também a C está fora. Aqui apareceu só o manganês para nós, continua valendo, tá certinho. E o alumínio. Foi. De boas aqui? Enxergam o que o senhor quis pensar com vocês? Sim. Então tá. Agora vamos ver quem é a ligação iônica, que tem que aparecer primeiro, lá na frente. BeCl2. Berílio é um metal. Cl2 também é a metal. Então tá, continua B de boa. Boro e flúor. O boro é metal ou é a metal B? É metal ou a metal? Já vou dizer. Ele é o único elemento do grupo 13 que é ametal. Muitos fizeram esta molécula aqui, ó, lá quando nós representamos a geometria no Instagram. Eu acho que foi até o exemplo que o senhor deu para vocês, né? Se é a metal com a metal, isso aqui não é ligação iônica, isso aqui é ligação covalente. Portanto, a letra D sai fora também. Óxido de magnésio, metal alcalino terroso e o oxigênio, ligação iônica. Foi até aí? Sim. Aham. Olha aqui, ó. Agora ele quer uma ligação covalente polar. E nós temos aqui o CO2, onde eu tenho lá C, dupla O,
Dupla O. Enxergam aqui? E nós temos aqui embaixo a água. Oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Quem faz ligação covalente polar? O CO2, que não tem par de elétrons livres, ou a água, que tem 2 pares de elétrons livres? A água. A água. Tá aqui. Muito bem. E acabou a ligação. Acabou a questão. Ele pergunta como uma ligação covalente apolar. Aqui tá, olha aqui o I2, ó. O I2 é I ligado a I. Fechou o 2, gurizada? Sim. Então tá, vamos ao próximo. O 3 é para completar aqui. E a gente precisa olhar aqui, ó. Número de pares de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E número de átomos iguais para saber se é polar ou apolar. Feito? Aqui eu tenho uma nuvem, ó, uma nuvem aqui, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Foi? Enxerga as nuvens da água? Uhum. Então tá. Então olha aqui, ó. Quantos átomos iguais eu tenho? 2 só, né? 4 nuvens e 2 átomos iguais. Esse balanço me dá uma molécula polar ou apolar? Polar? Polar, perfeito. No CO2, eu tenho 2 nuvens e 2 átomos iguais. O balanço 2 é igual a 2, apolar. Foi? Foi. Aqui, no tricloreto de hidrogênio, temos 1, 2, 3, 4 nuvens. Foi? Sim. Quantos átomos iguais? 3. Portanto, essa molécula é Polar? polar. Perfeito. Pegaram a manha? Acho que sim. Barbada. Olha aqui, ó, o BF3 que a gente já tinha falado. 3 nuvens e 3 átomos iguais, foi? Sim. Polar ou apolar? Apolar? Apolar. BCl2. 2 nuvens, 2 átomos iguais. Apolar. Feito? Sim. Eu posso fazer a relação também com as geometrias, tá? Linear normalmente vai ser apolar. Olha aqui, ó. SO2, eu tenho 3 nuvens e 2 átomos iguais. Polar. O SO3, eu tenho 3 nuvens e 3 átomos iguais, portanto é apolar. O CH4, 4 nuvens e 4 átomos iguais, portanto é apolar. O H2CO, eu tenho 3 nuvens e 2 átomos iguais, portanto é uma molécula polar. Feito? Sim. Então tá, vamos adiante, tem mais um pouquinho. PCl3, nós temos 4 nuvens e 3 átomos iguais. Polar. H2S, nós temos 4 nuvens e 2 átomos iguais. Aí o senhor quer chamar a tua atenção. Feito? Te liga aqui, ó. Se eu botasse um oxigênio aqui em vez do S, ó, não ficava água? Sim. Ficava água. Por que eu fiz isso? Para chamar a tua atenção que todos os caras lá do grupo da água, vou botar a água aqui, é o primeiro lá, ó, H2O, H2S, H2SE,
H2TE, que é do telúrio, o H2PO, se existisse, todos esses caras aqui, tá vendo? Sim. Todos esses caras vão ter exatamente a mesma polaridade da água e a mesma geometria da água. Porque eles são da mesma família do oxigênio. Porque eles têm os mesmos 6 elétrons na camada de valência. Feito? Então aqui a gente tem 4 nuvens e 2 átomos iguais, é polar. E no HCl, tenho uma nuvem e nenhum átomo igual. Só que te liga aqui, ó, que o cloro é super eletronegativo. Portanto, eu tenho uma região acentuada de polaridade. É polar. Foi aqui? Alguma dúvida? Não? Vamos adiante para a gente terminar. Aqui nos mostra assim, ó, as ilustrações a seguir mostram um modelo de várias moléculas, cada uma delas formada por 2 elementos. Classifique essas moléculas em polares e apolares. Bom, primeiro o senhor quer falar com vocês assim, ó, eu posso me basear na geometria, certo? Para conseguir resolver a polaridade. E posso também olhar os átomos. O átomo em preto é um átomo X, e aqui eu tenho os 2 cinzas. Feito? A molécula 1 é uma molécula linear, do tipo AX ou AX2, que não tem, provavelmente, sobra de par de elétrons no átomo central. Se eu não tenho sobra de par de elétrons no átomo central, a minha molécula ela deve ser apolar. Entendem isso? Oi? Estão por aí? Sim. professor. Bom, olha o 2 aqui, ó. Eu tenho uma molécula do tipo trigonal plana, do tipo AX3, que também não tem sobra de par de elétrons no átomo central. Portanto, a minha molécula deve ser uma molécula apolar também. Na 3, uma molécula tetraédrica, do tipo AX4, que também não tem par de elétrons sobrando no átomo central. Portanto, também é apolar. Na 5, tá vendo que é o mesmo átomo, gurizada? Enxergam que é o mesmo cara se ligando? Sim. Eu tenho diferença de eletronegatividade aqui? Não. Portanto, a minha molécula também é uma molécula apolar, de átomos iguais. Feito? Sim. Na 5, eu já posso ter a possibilidade de termos um par de elétrons sobrando, ó. Por isso que eu tenho essa mudança de trigonal plana para piramidal. Portanto, se eu tenho esse parzinho de elétrons aqui sobrando, ó, eu tenho uma molécula do tipo polar. Feito? Sim. Na 6, olha aqui a 6, eu também tenho uma molécula linear, tipo AX ou AX2, mas com átomos diferentes. E, portanto, vai se encaixar no mesmo caso do HCl que o senhor falou para vocês. Vai ser, então, polar, uma região de grande polaridade. Foi? E na 7, uma molécula angular muito parecidinha com a água, certo? Provavelmente é a água que ele quer representar. Também tem sobra de par de elétrons, portanto, também é polar. Dúvidas nesse, meu povo? Vou adiante. O senhor gostaria que vocês fizessem, então, os exercícios do em casa também. Qualquer coisa estou à disposição. Bata uma fotinho lá da sua dúvida, me manda via WhatsApp, que o senhor tenta responder o mais rápido possível, tá bom? Quero desejar para vocês
Bons estudos e uma ótima semana. Vou trocar aqui a tela. Vou sair da apresentação. E aí a gente já conversa. Dúvidas, meu povo, em alguma coisa? Ou tá tudo tranquilo? Acho que tá tranquilo. Então tá. Quando vocês forem fazer os exercícios, pintar alguma dúvida, podem bater aí, falar comigo no WhatsApp, tá? E que é importante lembrar hoje, quando eu montar a minha estrutura e eu ver que aparece par de elétrons sobrando no átomo central, é polar. Do resto é apolar. Posso olhar as nuvens também, certo? Que também é uma maneira boa da gente identificar isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Acho que por hoje é só, queridos. Vou liberar vocês uns minutinhos antes, tá? Beijinho para vocês. Vou parar a gravação, tá? E aí a gente vai saindo. Beijinho. Tchau, Professor. professor. Tchau, professor.